E Santa Catarina registrou 1.108 novos casos de coronavírus em 24 horas, segundo o boletim do governo do estado, divulgado na noite de ontem. No estado, há 246.086 pacientes com teste positivo para a Covid-19, dos quais 232.783 estão recuperados e 10.275 permanecem em acompanhamento. Até ontem, 3.028 mortes foram causadas pelo coronavírus em Santa Catarina. Atualmente, há 1.487 leitos ativos pelo Sistema Único de Saúde em todo o estado, dos quais 880 estão ocupados, sendo 204 por pacientes com confirmação ou suspeita de Covid-19. A taxa de ocupação geral é de 59,2% e há 607 leitos livres. Vamos conferir a atualização dos números relativos à pandemia nos 28 municípios do Alto Vale. A Agrolândia tem 175 casos confirmados de coronavírus, com 5 ativos. 164 pacientes se recuperaram e 6 mortes foram registradas na cidade. A Agronômica tem 89 casos confirmados, com 4 ainda ativos. 82 pacientes se recuperaram e 3 morreram. Atalanta tem apenas 1 caso ativo. 45 casos se recuperaram dos 46 confirmados na cidade. A Aurora também tem apenas 1 caso ativo. Foram 81 confirmados na cidade e 80 deles se recuperaram. Braço do Trombudo tem 66 casos confirmados, com 9 ativos. 56 pacientes se recuperaram e 1 pessoa morreu em decorrência da doença. Chapadão do Lajeado não tem mais casos ativos da doença. Foram 36 casos confirmados, com 35 recuperados e 1 morte. Dona Ema tem 116 casos confirmados, com 115 recuperados e 1 ativo. Esse único paciente está internado. Ibirama tem 519 casos confirmados, com 503 recuperados e 8 ativos, nenhum deles internado. 8 pessoas morreram na cidade do Vale Norte. Imbuia não tem mais casos ativos. Os 65 casos confirmados na cidade estão recuperados da doença respiratória. Ituporanga tem 604 casos confirmados, com 593 recuperados e 4 ativos. A capital da cebola teve 7 mortes pela doença. José Boatê tem apenas 1 caso ativo. Foram 368 registrados na cidade, com 4 mortes. Laurentino tem 112 casos confirmados de coronavírus, com 105 recuperados e 7 ativos no momento. 1 paciente permanece internado. Lontras tem 192 casos confirmados, com 186 recuperados e 4 ativos. 1 paciente está internado e 2 pessoas morreram na cidade. Mirim Doce não tem mais casos ativos da doença. De 41 casos confirmados, são 40 recuperados e 1 morte. Petrolândia também não tem mais casos ativos. Foram 29 confirmados, com 28 recuperados e 1 morte. Pouso Redondo tem 277 casos confirmados, com 6 ativos e 4 mortes em decorrência da doença. Presidente Getúlio, no Vale Norte, tem 469 casos confirmados, com 462 recuperados e 2 ativos. 1 paciente continua internado e 5 mortes foram registradas na cidade. Presidente Nereu não tem mais casos ativos de coronavírus. Foram 43 casos confirmados, com 41 recuperados e 2 mortes. Rio do Campo também não tem casos ativos do vírus. De 64 confirmados, 63 se recuperaram e 1 morador morreu. Rio do Oeste tem 97 casos confirmados, com 5 deles ativos. 2 pessoas morreram vítimas da doença.
Rio do Sul tem 1.385 casos confirmados, com 1.307 recuperados. 67 casos continuam ativos e 4 moradores da capital do Alto Vale estão internados. 11 pessoas morreram na cidade. Salete tem 149 casos confirmados da doença, com 11 deles ativos. Um morador está internado no momento e uma morte foi registrada na cidade. Santa Terezinha não tem mais casos ativos de coronavírus. Foram 35 confirmados, com 34 recuperados e uma morte. Taió tem 380 casos confirmados da doença, com 366 recuperados e 10 ativos. 4 pessoas morreram na cidade do Vale Oeste. Trombudo Central não tem mais casos ativos. Foram 137 casos confirmados, com 133 recuperados e 4 mortes. Vidal Ramos tem 42 casos confirmados de coronavírus, com 2 ativos. 40 pessoas se recuperaram da doença. Vitor Meireles, no Vale Norte, tem 78 casos confirmados, com 4 ainda ativos. 74 moradores se recuperaram. Vitimarsum tem 43 casos confirmados, com 42 recuperados e 1 ativo. O Alto Vale tem 5.738 casos confirmados de coronavírus. São 5.516 pacientes recuperados e 153 casos ativos no momento. 9 pacientes continuam internados e 69 mortes foram registradas na região.